queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Antes de começar essa aula, eu vou me autodescrever. Eu estou de pé, sou homem, tenho a pele branca, cabelo raspado, uso óculos, estou vestindo uma blusa vermelha, atrás de mim tem um cenário com alguns objetos. Mas quem vai apresentar essa aula não sou eu. É a colega de vocês, a Lorena, que aparece também no material didático carioca. Lorena, apresenta a aula para a turma, por favor. Situações, problemas com frações. Galera, como vocês podem ver pelo título da nossa aula, a gente vai falar de situação, problema e de frações. Mas, professor, existe problema com frações? Lógico que existe, gente. As frações também são números. Professor, não acredito, fração é um número? Lógico que sim. As frações são números que vão representar quantidades, valores, que são inferiores a um inteiro, que estão ali entre o 0 e 1, ou aqueles valores que não são inteiros, né? São valores quebrados. O que está entre 1 e o 2, entre o 2 e o 3, não correspondem a quantidades inteiras. A fração ela vai aparecer no nosso cotidiano em muitas situações, assim como toda a matemática. Por isso que também existem situações de problemas com as frações. As frações podem aparecer, por exemplo, numa receita, que você às vezes precisa colocar 1/4 de xícara de açúcar. Se você colocar meia xícara ou uma xícara inteira, a sua receita pode ficar muito doce. Ou, de repente, vocês vão acompanhar uma obra na casa de vocês, vão com a pessoa comprar um material de construção e o pedreiro ou a pessoa que vai fazer aquela obra ali pede um cano de meia polegada, que é aquele mais fininho. Se você comprar um cano de 3/4 ou de 1 polegada inteira, pode dar problema na sua obra. E as frações vão aparecer em outras situações aí. Eu vou até pegar um objeto do cenário aqui emprestado, esse nosso porta-canetas tradicional, que isso aqui também pode ser considerado um inteiro, né? Isso aqui é um inteiro. Esse conjunto de canetas aqui é um inteiro de canetas dentro do porta-canetas. E cada canetinha dessa aqui vai ser também uma fração. Então, os números fracionários, as frações, elas podem representar aí inúmeras situações no nosso dia a dia. As frações, elas são compostas pelo numerador e pelo denominador. Na próxima projeção, a gente vai ver o que quer dizer cada uma dessas partes na fração. Então, pessoal, como eu disse para vocês, as frações elas são formadas pelo numerador, que é o número que está em cima, e o denominador, que é o número que está embaixo. O numerador de uma fração ele vai representar a parte tomada, a parte considerada. E o denominador vai representar a quantidade de vezes que o inteiro foi dividido. Se vocês repararem, logo abaixo tem um desenho, que é o inteiro dividido em 5 partes iguais, e 3 partes foram pintadas. Essas 3 partes, pintadas de roxo, são o numerador. E o total de partes é o denominador. Só para relembrar, como as frações também são números, a gente pode fazer as 4 operações com elas. Mas que operações, professor? De amígdala, de siso? Não, gente. Por favor. Essa pedra está meio manjada já, né? Mas é o seguinte, são as 4 operações da matemática. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A adição, para os desavisados, para aqueles mais esquecidos, é a continha de mais. Subtração, a continha de menos. A multiplicação, a continha de vezes. E a divisão é a continha de divisão mesmo, não tem outro nome não. A gente pode fazer qualquer uma das operações com esses números. Só que, para fazer essas operações, tem algumas regrinhas específicas. Por isso, na aula de hoje, a gente vai focar mais na adição e na subtração de frações. Tá certo, galera? A multiplicação e a divisão a gente vai ver aí em outras ocasiões. Beleza? Como eu falei para vocês, a gente pode fazer as operações. Então, a gente pode transformar situações, problemas, situações do nosso dia a dia que tenham frações em problemas matemáticos. A gente pode passar essas situações para um problema matemático e resolver com as operações, ou a adição ou a subtração. Inclusive, para dar um exemplo, eu vou trazer um problema que aconteceu numa turma que eu trabalhei há alguns anos atrás. Uma pesquisa que eu fiz com eles sobre lanche preferido, sobre o alimento preferido, e a gente vai fazer aí uma situação problema com esse fato que aconteceu comigo. Vamos ver? Então vamos à situação problema que aconteceu lá na minha turma. Foi feita uma pesquisa na turma 1501 sobre o lanche preferido de cada aluna ou aluno. A turma tinha 32 estudantes. Eles só podiam marcar uma opção. Deles, 7 declararam gostar de biscoito recheado de chocolate. Outros 5 gostavam de biscoito salgadinho. Ainda tiveram 5 alunos que marcaram a opção bolinho doce recheado. Outros 9 afirmaram gostar de sanduíche, 4 de pizza e 2 de sacolé. Qual fração da turma que gosta de lanches doces? Então, gente,
A gente quer descobrir aí qual a fração da turma que corresponde aos alunos que gostam de doce, que representa essa quantidade de alunos. Então a gente tem que pensar que o total da turma, o inteiro da turma, é o valor de 32 avos. Aqui são os alunos e o total. Então, isso aqui corresponde a uma turma. Aí, eu vou separar aqui agora as frações de cada um deles, né? Então aqui, ó, vamos pegar só os doces. Biscoito recheado, eram 7 alunos que gostavam de biscoito recheado. Então vai ser 7, 32 avos. 32 é o total de alunos. 7, os que gostavam só do biscoito recheado. Aí, o salgadinho eu vou levar em conta. 5 gostavam de bolinho doce recheado. E 2 alunos gostavam de sacolé. Então, esses são os doces. Eu nem vou colocar os salgados aqui para não confundir a gente, tá? Então, vamos lá. 7 é o biscoito de chocolate. 5, bolinho doce. E 2, sacolé. Tá? Então, se eu quero saber o total de alunos que gostam de doce, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar essas 3 frações aqui. Então, eu vou colocar um sinal de mais aqui, ó. Vou fazer essa soma dessas frações. Mas aí, professor, como é que eu vou somar isso aqui? Como é que eu somo? Tem número em cima, tem número embaixo. O que eu faço agora, professor? Como é que eu vou resolver isso aqui? Calma, galera. Sem estresse, com tranquilidade, a gente chega lá. A gente tem aqui frações com os denominadores iguais, não é verdade? 32, 32, 32. Quando eu tenho uma fração, a soma de frações com denominadores iguais, eu só vou repetir o denominador. Então aqui é 32 também. 32. E o que eu faço com os numeradores? Aí sim eu vou somar. 7 mais 5, 12. Mais 2, 14. Então aqui eu vou ter 14 32 avos. Certo? Agora, essa é a minha resposta final? Não, né, gente? A gente vai lembrar aí de outro assunto, que são as frações equivalentes. A gente pode achar a fração irredutível, que é aquela fração que vai ter o menor numerador e o menor denominador possível, que vai representar a mesma proporção aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 14 32 avos, que é a minha soma. Correto? Eu posso fazer a simplificação para achar a fração irredutível aqui. Eu vou dividir. Qual número que eu posso dividir? Esse valor aqui e esse aqui, e vou conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui só pode ser o quê? O 2, né? Dividir 14 por 2 e 32 por 2. Aí eu vou ter 7 16 avos. Então, agora sim eu tenho uma fração irredutível. Agora sim eu tenho a fração que representa a quantidade de alunos da turma que gostam de lanches doces. Aí na próxima projeção eu vou mostrar para vocês a representação gráfica dessa fração, que é o valor de 7 16 avos. O que eu estou querendo dizer aí? Que quase metade da turma gosta de doce. E um pouquinho mais da metade gosta de lanche salgado. Quando eu falo que gosto por comida é um assunto que gera polêmica, não é à toa. Vocês viram como a turma ficou dividida, né, nas preferências. Então, eu já trouxe aí uma situação problema para vocês com frações. Então, gente, eu vou mostrar agora uma outra situação problema para a gente exemplificar aqui, para a gente resolver aqui. Enquanto isso, eu vou apagar nosso quadro para a gente deixar já o espaço para a nossa próxima situação aqui. Então, gente, eu vou contar uma situação que aconteceu com a professora Mirella, que faz aí as videoaulas também daqui do Rio do Cana TV, junto comigo no 5º ano. A professora Mirella tem uma caixa com 128 lápis de cor. A caixa rasgou no fundo e caíram vários lápis. Ao chegar em casa, a professora notou que restaram 96 lápis. Qual a fração que representa a quantidade de lápis perdidos? Então, gente, a gente está falando aqui de uma perda, né? A professora perdeu uma quantidade de lápis e restaram ali 96. Quando a gente fala de perda, qual das duas operações que a gente está vendo aqui a gente vai usar? A adição ou a subtração? Ideia de perda, gente. Vamos lá. 3 segundinhos para pensar. 3, 2, 1. Só pode ser o quê?
A subtração, não é verdade? Então vamos lá, eu vou representar primeiro aqui o total de lápis, né? Que tinha originalmente na caixa, que são 128. 128, que é o meu inteiro, a quantidade de lápis que tinha na caixa. A professora Mirella descobriu que restaram 96. Então isso aqui foi o que sobrou, 96 de 128. Então, eu quero descobrir quanto ela perdeu. Eu quero descobrir o quê? A diferença entre esses valores aqui. Ela tinha isso e agora tem isso aqui. Quanto ela perdeu? Aí, que operação que eu vou fazer? Comparação, diferença, perda. É a subtração, correto? Quero saber aqui esse intervalo aqui, essa diferença aqui. Então, é uma subtração, correto? Mas, professor, como é que eu vou subtrair isso? É igual a adição. Se eu tenho os denominadores iguais, como nesse caso aqui, 128 e 128, eu vou repetir o denominador. Eu repito o denominador, é o mesmo. E os numeradores eu vou fazer a subtração. 128 menos 96. Vou até arrumar aqui embaixo rapidinho. Oito menos 6, 2. O 2 e o 9 aqui, eu não tenho como diminuir 9 do 2, né? Então esse 2 vai passar a ser 12, e essa centena aqui não existe mais. Virou 0. 12 menos 9, vai dar 3, né? 9, 10, 11, 12. 3. Então já achei o valor aqui, 32, 128 avos. É a fração final? Ainda não. Por quê? Essa fração aqui ela não é irredutível, eu posso simplificar ela. Então, para eu simplificar essa fração, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o numerador e o denominador por um valor. Eu posso começar dividindo por 8. 32 dividido por 8 vai dar o quê? 4. 128 dividido por 8. Eu vou armar aqui rapidinho. Vou pegar o 12 aqui. 8 vezes 1, 8. Para 12 restam 4. 48. Dividido por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Então eu cheguei a 4/16 avos. É a minha fração irredutível? Ainda não. Eu posso dividir isso aqui por 4. Vai dar o quê? 1 quarto. Então, a fração de lápis perdidos da professora Mirella é 1 quarto da caixa de lápis. Vou fazer a representação gráfica para vocês. Então, essa é a fração que representa 1 quarto. A parte vermelha pintada é a quantidade de lápis que a professora Mirella perdeu. 1 quarto do total de lápis que ela tinha, ela deixou cair quando o fundo da caixa rasgou. Então, pessoal, aqui eu já dividi por 8 porque eu já tenho uma prática com a tabuada, tudo mais. Então, eu já cheguei no 8 para achar um número menorzinho. Mas se vocês quiserem simplificando por 2, vocês vão chegar no mesmo resultado aqui, 1 quarto, tá bom? Dividido por 2, depois por 2 de novo, até chegar a 1 quarto. Ok, galera? O importante é praticar. Então, pessoal, nessa aula a gente falou um pouquinho sobre os números fracionários e as situações de problemas. A gente viu que as frações, por serem números, também vão estar no nosso cotidiano e podem ser transformadas em situações de problema. Tanto vão existir várias situações que, inclusive, eu proponho um desafio para vocês resolverem aí. Vamos lá. No desafio dessa aula, você vai resolver a seguinte situação-problema. A mãe de Lorena fez um bolo e dividiu em 10 fatias. Ela comeu 2 pedaços e o seu colega Cauã comeu também 2 pedaços. Letra A. Qual é a fração que representa o bolo inteiro? Letra B. Qual fração representa o que já foi consumido? O que os dois ali comeram, Cauã e a Lorena. E terceiro, escreva a fração que representa o que sobrou do bolo. Pessoal, adorei fracionar, dividir o meu conhecimento com vocês. Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima e bons estudos!